Vamos pegar a Bíblia Sagrada, tua Bíblia, abra no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, o capítulo 15. Como que Deus é maravilhoso, e bendito seja o nome do Senhor. Como foi falado, né? O momento da ministração da palavra é importante, mas o culto todo é importante, né? Que ele não é o momento mais importante, todo o culto ao Senhor é importante. E nós estávamos aqui adorando a Deus com louvores, e nós cantamos Preciso de Ti. Entre alguns louvores que a gente estava louvando a Deus, nós cantamos Preciso de Ti. Nós cantamos também, nada mais me satisfaz, só Jesus. Amém? E o evangelista também falou a respeito da importância de Jesus, mais do que bens, mais do que bênçãos. E o que o Senhor ele tem para ministrar para nós aqui no Evangelho segundo escreveu João, também tem é o mesmo conteúdo, é a mesma mensagem que Deus quer falar conosco. Amém? Mas antes de ler, eu só queria falar algumas poucas palavras, no sentido de que também foi falado aqui o Salmo 62 também, eu me lembro, né? Onde fala que a alma, né, precisa de Deus, espera em Deus. E isso nos faz pensar o quanto que a alma da gente, ela aspira, irmãos, por Deus. O quanto nós precisamos dele. O quanto nós precisamos e somos carentes de Jesus. O quanto nossa alma precisa de Jesus. E nós precisamos de Jesus muito mais do que nós achamos que precisamos. Do que nós pensamos que precisamos. E Jesus, ele trouxe, ele quer, na verdade, nos trazer um pouco mais para perto dele, num dia como hoje, nesse culto. O Senhor, ele quer nos trazer muito mais para perto dele do que nós já estamos. Estamos perto de Deus, estamos com Deus, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas o Senhor, ele quer nos trazer um pouquinho mais para perto dele. Como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos dele. E achamos às vezes que, não, eu estou na igreja. Mas isso ainda não é o suficiente. Eu preciso estar mais perto de Deus. Às vezes a gente está na igreja e o pensamento está tão longe. E quando nós estamos na igreja é um momento de cultuar a Deus. É um momento de nós estarmos inteiros na presença de Deus. Não que isso não tenhamos que fazer sempre. Mas um momento como esse nós precisamos estar inteiros para Deus. Íntegros. É um culto para o Senhor. Nós estamos adorando o Senhor. E a tua alma precisa mais dele do que você pensa que precisa. E quando nós pensamos, eu já estou cheio de Deus, eu estou repleto da presença dele, nós ainda precisamos mais dele. Como o louvor que nós cantamos, preciso de ti. Que distante de ti não somos nada. Como o louvor que nós cantamos também, que nós precisamos de Jesus. Outro louvor que a gente cantou, o salmo que foi falado aqui,
as palavras que foram ditas nesse altar, nessa noite, tudo nos remete a pensar que nós precisamos de Jesus, mais do que o que nós pensamos que precisamos. Irmão, ainda não está bom. Nós precisamos mais. Amém? Você pode dizer assim: eu preciso mais. E mais. De ti, Jesus. Glória a Deus. E não se engane, irmãos. Às vezes a pessoa ela está como ovelha desgarrada, não lá fora, mas dentro da igreja. A ovelha desgarrada dentro da igreja. Porque não é porque estamos com a Bíblia aqui debaixo do braço, não é porque nós sabemos falar glória a Deus e sabemos falar aleluia, não é porque nós temos uma congregação para frequentar, que nós já podemos falar, olha, eu tenho Jesus e já está bom. Não, eu preciso mais de Jesus. Todas essas coisas são importantes, mas Jesus é o principal, Ele tem que estar aqui dentro de mim. Eu tenho que cultuar a Jesus desde o abrir dos meus olhos pela manhã. Então, Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Como foi falado. E nós entendemos que precisamos mais dEle do que pensamos que precisamos. E é isso que o Espírito do Senhor, Ele quer que nós venhamos entender nessa noite. Que nós precisamos do Senhor muito mais ainda. E ainda quando nós vivemos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, cheio de incertezas, um tempo onde muitas coisas ruins, muitas coisas tristes, têm assolado o mundo. Não é uma nação, e não é um continente, mas é o mundo. Muito mais nós precisamos de Jesus. Se você já se apegava com Ele, agora você precisa se apegar mais. Se você já estava com Jesus, você tem que estar mais, porque a nossa redenção está chegando. Isso são sinais de que Jesus está chegando. E Ele quer encontrar cada um de nós prontos, preparados, cheios da presença dEle. Amém? E é por isso que eu e você, nós devemos vigiar nesse tempo. Não achar que já temos tudo que precisamos e parar por aí. Eu preciso me aprofundar na minha vida com Deus. Então nós temos que vigiar. Tem um verso em Hebreus 10, 22 que diz mais ou menos assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. É assim que nós devemos chegar diante de Deus. Sempre. E esse é um momento propício. Cheguemos ao Senhor com um coração verdadeiro. Cheguemos ao Senhor Jesus com uma fé inteira. O Senhor espera isso de nós. Amém? E nesse momento, às vezes a gente pensa no ontem, a gente pensa no amanhã. Não, porque ontem, olha, eu busquei, ontem eu orei, ontem eu jejuei, e a gente pensa, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou buscar, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas o que mais importa para nós é agora, hoje, o presente. É isso que conta para nós. Porque toda a segurança que nós temos é o hoje, porque o amanhã já foi. E o futuro nem sabemos se vamos chegar lá. Então o que importa é o nosso agora. E o nosso agora tem que ser de qualidade, com Jesus. Amém? E aí é que eu quero que você veja João, capítulo de número 15. O verso é o 5, porém, eu vou ler só as últimas 5 palavras do verso 5 do Evangelho de João 15, que diz assim: sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir? Diga assim: sem mim, nada podeis fazer.
O que nós podemos fazer sem Jesus? O que nós seríamos sem Jesus? Nada. A resposta está aí. E por isso você vê ao longo de todo esse encontro com Cristo nessa noite, ao longo de todo esse culto, você está expressando para Deus: eu preciso de Ti. O Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo para mim, o Senhor me satisfaz. Eu confio, eu espero, a minha alma espera no Senhor. Por quê? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Ou seja, depende dEle, igreja. O nosso ser. Depende dEle, o nosso fazer. Está compreendendo isso? Eu não sou nada se não for por Ele. Que testemunho eu posso dar? Qual é a força que eu tenho de fazer a vontade de Deus? Qual é a força que eu tenho de ser santo se não for por Ele? E qual é a capacidade que eu tenho de gerar frutos, de fazer, de ganhar almas, de trabalhar para o reino, de ser útil no reino de Deus, se não for por Jesus? Ele é o motivo de estarmos aqui. É Ele a razão. Não tem outro motivo de estarmos aqui. Não é por causa da igreja em si, não é por causa da instituição, não é por causa do ambiente, não é por causa do irmão, amigo, do outro colega, não, é por causa de Jesus. Antes de tudo é por causa de Jesus. Ah, mas aqui é tão agradável, aqui, olha, tem os meus irmãos, glória a Deus, e assim que tem que ser a igreja de Cristo. Mas nós estamos aqui, em primeiro lugar, por causa dEle. Porque sem Ele não somos. Porque sem Ele não fazemos. Você entende isso? E Jesus, Ele vai falar essas palavras para os discípulos dEle. E Ele vai falar essas palavras nas suas últimas instruções para os discípulos. E o que é essas últimas instruções? Jesus, Ele estava para ser entregue e ser martirizado e ir para a cruz. Jesus sabia disso, Ele estava para ser entregue. E Ele sabia que Ele estaria ali, fisicamente falando, por pouco tempo, porque Ele iria para o Pai. Mas Jesus, quando Ele amou os seus, oh glória, Ele amou até o fim. E Jesus não podia simplesmente deixar esse dia chegar, as coisas acontecerem e os seus discípulos ficarem perdidos. Por que aconteceu? O que está acontecendo? Não. Jesus amou eles até o fim. Jesus, Ele amou você. Ele amou a tua vida até o fim. Ele não amou parcialmente. Ele não amou de uma maneira pequena. Ele te amou inteira. Ele te amou até o fim, até a conclusão final. Ele te amou até a morte. Quem é que pode fazer isso por você? Quem é que pode fazer isso por mim? O único que morreu por mim, que teve um amor tão grande por mim, que morreu por mim, foi um só. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi outro. Sabe, queridos, todo o amor, qualquer tipo de amor nessa terra, não é capaz disso. Não é capaz, o amor do namorado, o amor do amigo, o amor do familiar, glória a Deus, é um amor, isso é bênção. Mas esse tipo de amor não vai à cruz por você. O amor ao qual Ele foi até o fim, foi Jesus. E é por isso que eu preciso prezar esse Deus. É por isso que eu preciso tê-lo dentro de mim. Desejá-lo e continuar desejando Ele cada vez mais.
Os dias são difíceis. Mas existe um esfriamento nesse nosso tempo. Não importa, nós vamos fazer a nossa fogueira espiritual, particular se for preciso, mas nós vamos acender a chama do amor por Cristo e nós vamos buscá-lo sempre. Ter Ele dentro de nós. Sabe, irmãos? Porque Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é aquilo que nós mais aspiramos, nossa alma mais anseia. Não é nada mais além de Jesus Cristo. Eu tenho muitos sonhos, você pode pensar. Você talvez pode dizer, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantas coisas projetadas para mim, e que eu já até mesmo, enumerei e anotei, e quero que esse ano tudo seja diferente, eu quero colocar essas coisas, eu quero que elas venham acontecer, eu vou lutar para elas acontecerem, porque eu quero essas coisas, eu espero por elas, mas elas não são maiores do que Jesus. A tua prioridade em 2021 é Jesus. Tem que ser Ele. E depois, todas as outras coisas, conforme não a tua vontade, mas a dele, elas vão acontecendo. Mas o primordial não são bens, não são coisas. O primordial é Jesus, o Filho de Deus, dentro de você. Amém? E aqui nós vamos ver que Jesus, Ele amou até o fim. E Jesus, Ele, por esse amor, não podia deixar os discípulos dispersos. Não, eu preciso explicar para eles, eles precisam entender tudo o que está para acontecer. E aí a gente vê em João 13, João 13, no verso 1 diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ele está dizendo aqui, a palavra está dizendo aqui, que Jesus Cristo, quando estava perto para ser oferecido em sacrifício por todos, por toda a humanidade, a palavra do Senhor, ela vai dizer que ele sabia que já estava perto de passar desse mundo para o Pai. Ele sabia que ele iria, que já era o momento em que haveria uma separação do Jesus físico para com os discípulos. E aqui no verso de número 33, do mesmo capítulo 13, diz assim, filhinhos, capítulo 13, versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir. Então, ele estava deixando claro que ele estaria apenas por um pouco, mas ele haveria de ir. Ele haveria de passar um período. Vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir. Ainda um pouco eu estarei. Ou seja, mas logo não vou estar. É por um pouco de tempo. Depois ele haveria de voltar. E ele sai explicando para os discípulos que a respeito do sacrifício e do que ele haveria de passar. E ele sai explicando para os discípulos. E essas são as instruções. Aonde, nesse período, a partir aqui do verso 31, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Então aí ele começa a falar que ele haveria de sair do mundo, que ele iria para o Pai. E começa a falar também do Consolador, que haveria de vir sobre eles, que eles não ficariam sozinhos, que Jesus não os abandonaria. Mas mediante a essa fala de Jesus, começou a acontecer entre os discípulos uma certa agonia, uma certa angústia. E eles começaram a ficar atemorizados, ouvindo Jesus falando aquelas coisas. E Jesus começa a falar que
que tudo isso era importante de acontecer, e começa a falar que eles não deveriam turbar o coração, mas crer em Deus e crer também nele. E começa a falar muitas coisas, e ensinar muitas coisas, preparando eles. Mas eles começam a ficar angustiados, porque a ideia de Jesus estar distante deles, longe deles, assustava os discípulos. O que é isso? Ficar sem Jesus? Ele está dizendo que vai para o Pai. E o que há de ser de nós? Então os discípulos, eles começam a ficar perturbados. Eles começam a ficar atemorizados. E eles começam a encher Jesus de perguntas. Mas sabe por quê? Tudo porque eles não queriam ficar longe de Jesus. Porque naqueles 3 anos em que aqueles homens, aqueles judeus, eles começaram a seguir Jesus, naqueles 3 anos, é interessante que eles não faziam ideia do que iria acontecer, mas naqueles 3 anos, eles se tornaram, eles acabaram se tornando totalmente dependentes de Jesus. Eles foram desenvolvendo uma dependência de Jesus, que nem eles podiam entender a grandeza daquela dependência, daquela necessidade de Jesus. E o fato de Jesus dizer, eu vou para o Pai, eu vou, não vou estar aqui, apavorou a eles. Porque eles nem se deram conta, mas estavam totalmente dependentes de Jesus. Eles precisavam de Jesus. E não foi assim com você? Será que não foi assim com a gente? E nós tivemos encontro com Jesus, e agora não podemos mais ficar sem esse Jesus. Agora nós não conseguimos imaginar nossa vida sem Cristo. Tudo menos ficar sem Jesus. Os discípulos começaram a ficar apavorados, angustiados. Eles começaram a ficar perplexos. E enquanto Jesus falava muitas coisas, e Jesus começa a falar no verso 34 de João 13, ele vai falar, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Ele vai começar a falar a respeito do amor. Ele estava ensinando as coisas para os discípulos, que eles precisavam saber, que eles precisavam entender, se apossar daqueles ensinos, daquelas últimas instruções, porque lá na frente eles iriam precisar. Mas é interessante que eles ficaram tão turbados, que acho que nem passou muito bem para analisar isso que Jesus estava falando, porque na cabecinha deles só estavam, Jesus vai embora, eu vou ficar sem Jesus. E agora Jesus vai embora. E aí nós vamos ver que Pedro, no verso 36, ele vai dizer assim, disse-lhe Pedro, Senhor, para onde vais? Enquanto Jesus estava falando do amor, que eles deveriam nutrir uns pelos outros, e que através desse amor, é que o mundo ia reconhecer Deus, é que ia reconhecer que eles eram de Deus, e que isso era necessário para lá para frente, porque ele haveria de morrer, e eles haveriam de ser propagadores da palavra de Jesus. Então assim, mediante tudo isso que Jesus está ensinando, Pedro vira para Jesus e vai dizer para Jesus, Senhor, para onde vais? Ele está preocupado em ficar sem Jesus. Para onde vais? Todos nós deveríamos ter uma grande preocupação na nossa vida, de não ficarmos sem Jesus. Uma preocupação na nossa vida de não perdermos Jesus de vista. E será que a gente pode perder Jesus de vista? Se a gente deixasse levar pelas inquietações do mundo, sim. Então essa deveria ser a nossa maior preocupação. Não com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu faço, eu deixo de fazer, com o meu dia de amanhã, não, essas coisas Deus, Ele vai fazer. Mas a minha preocupação deveria ser, Jesus, não me deixa. Jesus, fica comigo.
Jesus, eu preciso do Senhor. Com o Senhor eu sei que eu venço. Com o Senhor eu sei que eu conquisto. Com o Senhor eu sei que a minha vida desenvolve, mas eu preciso do Senhor. Então Pedro vai dizer: Senhor, para onde vais? A preocupação dele. E Jesus vai responder: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois seguirás. Agora você não pode me seguir para onde eu vou. Porque eles eram discípulos de Jesus, eram seguidores de Jesus. Aonde Jesus estava, estavam os seus discípulos. Jesus ia para um lado, lá iam os seus discípulos. Então Jesus fala: olha, para onde eu vou agora, vocês não vão poder me seguir. Mas para onde vais? Vais nos deixar, Senhor? Vamos ficar sozinhos? Vamos ficar sem o Mestre? Para onde o Senhor vai? Aonde eu vou agora eu não posso. Vocês não podem ir, mas depois vocês irão. E ele vai dizer no verso 37, disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? E por que não agora? E por que eu não posso seguir-te agora? Mas Jesus tinha dito: depois seguirás. Mas ele está tão aflito, tão angustiado, que ele fala: mas por que não pode ser agora? Eu não quero perder Jesus de vista. Eu preciso do Senhor. Então a nossa angústia do nosso coração deveria ser: não posso ficar longe de Jesus. E de repente uma ou outra coisa pode não fluir bem, não dar certo na minha vida, mas sem Jesus eu não fico. Ele é tudo para mim. É por meio dele que eu sou. É por meio dele que eu faço. É por meio dele que eu existo. É por meio dele que as coisas fluem, que as coisas acontecem, que eu tenho vida, que eu tenho salvação. E aí então, vendo a angústia dos discípulos, ele vai dizer para eles: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, no verso 1 do capítulo 14. Crede em Deus, crede também em mim. Aí ele vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E ele vai falando a respeito dessas coisas. Então alguém chega para Jesus, Tomé, e vai dizer assim no verso 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então ele vai falar: olha, Jesus, na verdade o Senhor está falando, mas nós não estamos entendendo, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E o Senhor é o nosso mestre. E o Senhor é o nosso professor. Sabe? Então, para onde é que o Senhor vai? O Senhor não nos guia. Nós queremos saber: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Porque eles já estavam pensando: ele vai, mas se nós soubermos o caminho, nós vamos atrás de Jesus. Mas sem Jesus não dá para ficar. E aí então, Jesus vai dizer no verso 6: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós, verso 7, me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Então disse Filipe no verso 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, Jesus está dizendo que vai. Mas não faz o seguinte: já que isso tem que ir mesmo, nos mostra o Pai. Nós precisamos de algo celestial, nós precisamos de algo no céu. Nós não podemos ficar aqui à deriva sem o Senhor. Já que o Senhor vai, então mostra-nos o Pai. Não nos deixa só. Então todos esses questionamentos, a angústia do coração daqueles homens, eles estavam turbados em seus corações, porque eles não queriam ficar sem Jesus. E o que o Senhor nos ensina hoje? Esse deve ser o desejo principal da igreja. Querer Jesus. E em tempos difíceis, e em tempos de luta como esses que nós estamos vivendo, em tempos de sinais que mostram claramente que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, muito mais a igreja precisa querer Jesus. De qualquer modo e de qualquer maneira. E Jesus vai ensinando para eles, e Jesus vai mostrando para eles: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não se preocupem,
E ali ele começa a falar e começa a ensinar para eles, para que eles não se angustiassem, porque eles não haveriam de ficar sozinhos. E aqui no verso 18 do capítulo 14, Jesus vai dizer assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então ele vai dizer: olha, não se preocupem, tudo isso é preciso, é necessário que aconteça, mas vocês também precisam receber essas últimas instruções, para que vocês estejam preparados mais lá na frente. Mas escutem, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai, e eu preciso ir para o Pai para isso. E eu vou rogar a Ele, e Ele vai enviar o Espírito Santo. E eu vou estar em vocês e com vocês, por meio do Espírito Santo. Já não simplesmente fisicamente, mas em vocês e com vocês. Ou seja, a partir daquele momento, pelo Espírito Santo, eles teriam a presença de Jesus de uma forma muito maior do que fisicamente. Porque Jesus estaria com eles, mas Jesus estaria também neles. Então, fisicamente falando, Jesus não poderia estar neles. Mas agora, pelo Espírito Santo, Jesus pode estar neles, dentro deles e com eles. Glória a Deus. E quando na ocasião do Pentecostes, na ocasião da descida do Espírito Santo, em que os discípulos estavam reunidos, o Espírito do Senhor, ele encheu aquele lugar. Ele estava no meio daqueles discípulos. E ali no meio dos discípulos, ele foi entrando dentro de cada discípulo. E já não estava somente junto deles, mas também dentro dele. E a gente vê que a palavra do Senhor nos mostra que o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador e de aquele que está ao lado. É aquele que está ao lado e aquele que está dentro de nós. Você veja como a presença de Jesus é marcante e poderosa em nosso meio. Ele não está só aqui dentro da igreja, no nosso meio. Ele está aí dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de cada um de vocês. Ele está dentro de nós. O Senhor Jesus dentro de nós. Não podemos ficar sem esse Deus. Aleluia. Amém? E aí nós vamos ver aqui, depois dessas perguntas, aonde Jesus também os consola e promete o Consolador. A gente chega aqui no capítulo de número 15 de João, aonde diz, logo no comecinho, João 15, diz, Jesus, ou melhor, eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E ele vai dizer no verso 4, estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Aí nós chegamos aqui, nessa parte, onde Jesus ele começa a se comparar com a videira. E é para deixar bem claro para os discípulos, de que Jesus não iria se apartar deles. Não iria deixá-los assim, ao léu, e deixar eles perdidos no mundo. Não. Então Jesus está segurando eles. E Jesus está dizendo que ele é como aquela videira e o Pai o lavrador. E ele vai explicar que precisa haver uma união profunda. Que há de haver uma união profunda. E que essa união profunda, íntima, entre
o cristão e Jesus, ou entre os discípulos e Jesus, ela se daria na medida de que eles amassem uns aos outros, de que eles cumprissem os mandamentos de Jesus. Então tudo isso seria possível. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, se vocês entenderem o mandamento, esse novo mandamento que eu vos dou, e se vocês cumprirem a minha palavra, cumprirem os meus mandamentos, vocês podem ter certeza que eu vou estar com vocês de uma maneira muito maior do que eu estive até agora. Porque até agora eu estava fisicamente, mas eu vou ficar dentro de você de uma forma muito mais poderosa, de uma forma espiritual, sobrenatural. E ele vai explicar isso para eles. Ele dá o exemplo muito, muito assertivo da videira. E ele vai dizer, olha, toda vara, verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, todo aquele que está nele, mas que não dá fruto, ele tira. Ou seja, aquele que não dá o fruto, aquele que não observa as instruções de Jesus acerca desse amor que deve envolver os servos de Deus, que deve envolver uns com os outros, o cumprir a palavra de Deus, o mandamento do Senhor. Se ele, de repente, não está engajado nisso, ele não vai conseguir dar fruto. O fruto só pode ser dado quando o ramo ou a vara está na videira, em observância à vontade de Deus e à palavra de Deus. E ele vai dizer, vós já estáis limpos, vocês já estão prontos, vocês já estão preparados. Então o segredo é, estai em mim, verso 4, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. O segredo, Jesus está dizendo, para que você venha fluir, para que você venha realmente ter Deus e ter Jesus, amar a Deus, amar o seu próximo, cumprir os mandamentos do Senhor, porque é assim que Jesus vai estar em você e você vai estar em Jesus. E esse é o grande mistério da igreja, dos seguidores de Jesus. Qual é o mistério? É estar em Jesus e Jesus estar nele. E quando alguém está em Jesus e Jesus está nele, tudo pode e tudo vai certamente frutificar. As coisas vão frutificar, as coisas elas vão fluir. Você vai conseguir dar fruto, você vai conseguir testificar Cristo, testificar Jesus. A tua vida vai ter a santidade, vai ter a obediência necessária para mostrar Jesus ao mundo. Porque só Ele pode fazer isso. Eu não posso simplesmente ser santa porque eu decidi ser santa. Eu preciso de Jesus para me fazer santa. Sem Ele eu não posso ser santa. Eu não posso simplesmente falar assim, eu vou dar fruto, eu vou ganhar almas para Jesus. Eu não posso fazer isso. Se Jesus não estiver em mim, eu não vou conseguir. Eu preciso estar em Jesus e Jesus em mim. Eu preciso estar unida à videira. Eu preciso estar ligada a essa videira. E essas varas, que somos nós, unidas à videira, que pode dar muito fruto. Também muitas outras, é interessante que no caso da videira, a pessoa pode enxertar vara de outro tipo de árvore, e pode implantar na videira. E ela, mesmo assim, ela pode frutificar, ela pode florescer. Por causa da seiva que vem da videira, traz vida então para a vara. E assim, mesmo que ela não seja própria da videira, ela consegue florir. Então aqueles que não conhecem a Cristo
Eles estão condenados e perdidos para sempre? Não, eles têm esperança da salvação. Se eles aceitarem Jesus Cristo e quiserem esse Cristo neles e eles em Cristo, eles vão fluir e vão florir também. Vão receber a seiva de Deus e vão receber vida. Então pode evangelizar. Então pode anunciar, porque Cristo está em ti. Então anuncia para aquele que não conhece. Ele pode chegar a florir também, como você tem florido. Ele pode chegar a dar fruto, como você tem dado fruto. Então a gente precisa entender isso. Aqueles que são que não são alheios, digamos assim, ao Evangelho, eles também podem fazer parte disso que nós estamos fazendo aqui agora. Eles podem fazer parte desse gozo, dessa alegria que nós temos aqui agora com Jesus Cristo. Basta que você, como alguém que está ligado à videira, frutifique, fale, anuncie Cristo para eles. E esse é um tempo propício. Tudo já está preparado e nós precisamos fazer isso. Né? E às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não sou um pregador. Mas você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode fazer isso com seus amigos. Você pode levar Cristo através até mesmo da internet. Você pode levar Cristo de muitas formas. Você não precisa necessariamente estar num púlpito pregando a palavra de Deus, num altar pregando a palavra, não. Sabe? Você não precisa ter eu preciso ter um nome. Missionário ou evangelista, precisa ter um nome, um pastor. Não, você precisa ser quem você é, ligado na videira. Isso é suficiente para você. Você já está capacitado, gabaritado para ir anunciar. Pode falar de Jesus. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão sofrendo e que precisam da voz de Deus, que precisam que alguém seja a voz de Deus para eles. Sabe? Às vezes a gente pensa, todo mundo já conhece a palavra de Deus. Nossa, o evangelho já é anunciado no mundo todo. Mas às vezes a pessoa precisa de alguém que ela chegue lá perto, sabe? Sinta, conversa. E seja aquela vara cheia de vida, que possa trazer vida para aquele que está ouvindo. E Deus conta conosco. Deus conta conosco, com a igreja. Conosco que recebemos esse Cristo em nós. Que temos esse Deus em nós, que por causa dele nós conseguimos ser, que por causa dele nós conseguimos fazer. Então, queridos, isso é o que Deus, eu creio, é o que Deus ele quer e ele espera de alguém que tem ele em sua vida. Por isso ele diz, sem mim nada podeis fazer, mas se eu estiver em você, aí a coisa fica diferente. Aí você pode fazer, você pode ser. Né? Você pode ser, porque você pode ser santo, você pode ser preparado, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser e você pode fazer, anunciar a palavra de Deus. Amém? E olha só, que interessante. Aí a gente pensa, mas o que é que me impede? O que pode impedir que eu esteja em Deus e que Deus esteja em mim? A única coisa que pode impedir é o pecado. Porque a palavra mesmo de Deus, ela diz que, acho que é Isaías, capítulo 50, deixa eu ver se 59, peraí. Vou dar uma olhada aqui, se é isso mesmo. Eu sou ruim de gravar capítulo, versículo, sabe? Mas é isso mesmo, é Isaías 59, 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o que é que pode me impedir de viver tudo isso, de estar com Cristo, de viver com Cristo dessa maneira? A palavra de Deus diz que o que pode impedir é o pecado. Porque ele pode causar separação entre a gente e Deus.
Mas mesmo assim a gente pode falar, poxa vida, mas eu sou um pecador, eu falho, não sou perfeito. Mas nós estamos falando do pecado deliberado. E você vai entender, o pecado deliberado é aquilo que você, é aquilo que a pessoa, ela faz, deliberar significa resolver após um exame. Ou seja, a pessoa, após ela tomar conhecimento, ela entender, ela pesquisar, ela estudar sobre aquela situação, aí ela resolve, mesmo assim, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que Deus não gosta, mesmo sabendo que ela pode se desviar por outro caminho, mas ela quer fazer. E fazendo, ela continua fazendo. Ah, não estou nem aí. Ah, Deus, não me preocupo não. A carne é fraca, né? Porque o pecado sempre tem uma desculpa, né? Então aí a pessoa, ela pecar porque ela quer mesmo, porque ela não está nem aí para Deus, porque ela não tem amor por Deus, ela não está preocupada se agrada a Deus, se não agrada, não está nem aí. Então isso é um pecado deliberado. É diferente da pessoa cair em um erro, né? Ela errar o alvo, mas ela, puxa vida, Senhor, né? Não foi porque de propósito, porque ela procurou aquilo. Você está entendendo? Então, só essa questão de alguém pecar, mas deliberadamente, está nem aí para Deus, não tem respeito por Deus, Deus não significa nada para ela, Jesus é nada para ela, aí sim, é difícil. Mas ainda se esse se arrepender, ainda tem chance para ele. Sabe, irmãos? Então, apenas isso pode me impedir de estar realmente enxertada na videira, de ter Jesus em mim e eu em Jesus. Só isso. Só isso. E olha que ainda tem solução. Por quê? Porque o nosso Deus é amoroso. Porque o nosso Deus nos amou, como diz a palavra, Ele amou. Não foi qualquer amor. Foi um amor que foi até o fim. Foi até concluir o seu propósito. Foi um amor até concluir a sua missão. Sabe? Não foi um amor pela metade, para deixar as coisas pelo meio do caminho. Já pensou se fosse assim? Nós não teríamos salvação. Nós não teríamos por quem clamar. Se hoje você clama pelo Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus me ajuda. Porque é assim. Nós somos carentes, mais do que pensamos. Nós precisamos mais do que pensamos. E nos pegamos, muitas das vezes, Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso. Senhor, me ajuda porque eu estou assim, porque eu estou doente, porque aconteceu isso. Deus me ajuda, clamando o Senhor. Mas nós não poderíamos clamar a Ele se Ele tivesse feito a obra pela metade. Se as coisas tivessem ido só, sabe, até meio termo lá e Ele desistiu. Não. Mas o amor dele foi um amor que foi um amor até o fim. Um amor que concluiu a sua obra. Ele concluiu a sua obra por você. Ele concluiu a sua obra por mim. Para que pudéssemos ser salvos. E é por isso que hoje eu e você precisamos concluir essa obra. Nós precisamos concluir a nossa missão enquanto cristãos. Eu e você temos uma missão enquanto igreja. E nós precisamos concluir ela até o fim. Então o Senhor, Ele não quer que você desista. Ele não quer que você volte atrás. Porque uma vez que você entrou nesse caminho, irmãos, não é para você olhar para trás. Não é para você desistir. Não é para você recuar. Não, é daqui para frente. Ainda que você pare por um momento, pelas circunstâncias da vida, mas você precisa olhar para frente e seguir. Nada de voltar para trás. Não, porque você e eu, nós temos uma missão para cumprir aqui. Uma missão de cristão. Uma missão de alguém que é um ramo, que é uma vara enxertada na videira verdadeira. Nós temos uma missão em que nós somos aqueles ramos que brotam e que dão fruto.
Nós temos a missão de transmitir Cristo para as pessoas, de revelar Jesus para as pessoas. E às vezes eu não vou revelar Jesus, muitas das vezes com palavras. Eu vou ler a Bíblia aqui para a pessoa. Não, às vezes eu vou revelar Jesus através de uma atitude minha. Através de uma atitude do meu dia a dia, eu posso transparecer Jesus. Através de uma vida aonde eu vivo o Evangelho. De uma vida aonde eu trago o Evangelho para uma prática de vida, as pessoas vão ver minhas ações. E elas vão entender que eu sou uma vara viva. Não morta, mas viva. Uma vara que dá fruto, que tem alguma coisa para passar, e que essa alguma coisa não é terrena, não é temporal, não é qualquer coisa sem valor, mas é uma coisa poderosa do céu, sublime, celestial, e que essa pessoa quer e precisa para a vida dela. Então isso nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos curvar a cabeça por um momento, vou fazer uma breve oração por nós. Amém? Que o Senhor, Deus, nos ajude. Fechamos nossos olhos. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude. Que o Senhor nos ajude, Senhor, porque em nós já está incutida essa fé. De que sem o Senhor não podemos fazer nada, não somos nada. Sim, Senhor. Como o Senhor disse, isso é verdade. Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos, Senhor Jesus, nos mover. Porque sem o Senhor não temos vida. E aquilo que não tem vida, inerte, aquilo que não tem vida não se move. Senhor, aquilo que não tem vida, Senhor, meu Deus, não pode se projetar nem para um lado, nem para o outro, porque está morto. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está em nós, e que nós, Senhor, estamos em Ti, como igreja do Senhor. Então nós temos vida, Senhor. E nós podemos, Senhor, testificar do Senhor pelas nossas atitudes, por aquilo que nós falamos, pelos nossos gestos, por onde nós andamos, Senhor, por aquilo que fazemos, Senhor, por aquilo que nós desejamos, aquilo que nós projetamos, nós podemos revelar Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está em nós, e que nós estamos em Ti, e que nós podemos, Senhor, aleluia, dar frutos, muitos frutos para Te glorificar. E que o Senhor nos ajuda, Senhor, a perseverar nessa fé. Nos ajuda, Senhor, a não nos entregar para as ilusões desse mundo. Nos ajuda a não ceder, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque a Tua vinda está próxima. Nos ajuda, Senhor, porque mais um pouquinho de tempo o Senhor nos busca para Ti. Senhor, nos faça forte, firme. Nos faça, Senhor, vaso. Nos faça, Senhor, boca de Deus para anunciar, meu Deus, como igreja do Senhor, anunciar o Cristo vivo a cada vida. Pai Santo e Deus eterno, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fortalece, e que o Senhor, ó Pai, nos renova de dia após dia, para que nós venhamos florescer, e a cada dia em Ti, Senhor, darmos muitos frutos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus, aplaude bem forte o Senhor. Eu agradeço a oportunidade, amados, em nome de Jesus.